Vamos abrir então, vamos ler nossas Bíblias em Deuteronômio capítulo 5, mais uma vez lendo os 10 mandamentos. A partir do versículo 6, meus irmãos, diz a palavra do Senhor. Diz a Escritura: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Destacando, meus irmãos, o versículo 18, que nós estamos estudando: não adulterarás. Amém. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para continuarmos, Senhor, estudando os mandamentos do Senhor, e nós suplicamos, Senhor, nos abençoe, que a sua palavra seja esclarecida pelo Espírito Santo, hoje, sobre o assunto que vamos falar hoje, e sobre essa série, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos esclareça e ponha a palavra na alma, no coração de cada um de nós. Abençoe nossa congregação. Nós oramos assim, Senhor, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo sua bênção, sua graça em Cristo Jesus, para o seu louvor. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, irmãos. Irmãos, vocês têm no programa de culto, no ponto número 6, o assunto que nós vamos falar hoje. Nós estamos olhando o Catecismo Maior de Westminster. Na pergunta 139, nós estamos vendo os pecados contra o 7º mandamento. E hoje nós chegamos aqui neste assunto, irmãos, que é um assunto bastante prático, né? Uma situação que requer que nós também falemos, tá? Que é a respeito das nossas roupas, a respeito do que nós vestimos. Então, vocês observem aí que a pergunta 139 ela diz assim: quais os pecados proibidos no 7º mandamento? Aí nós já vimos vários pecados. Eu estou destacando aqui, aí eu trago para colocar no nosso programa a parte que nós vamos falar cada domingo, né? Então, vou ler aqui a resposta. Os pecados proibidos no 7º mandamento, a reticência, nós já vimos vários pecados aqui, mas hoje vamos falar deste aqui. Vestuário indecoroso, ou seja, aquele tipo de veste que não é uma veste que tenha vergonha, que tenha honra, que tenha pudor, né? Então, o que o Catecismo Maior está colocando aqui é que esse
mandamento, ele proíbe também esse tipo de veste. E aí nós, irmãos, quando nós usamos esse tipo de veste, então nós pecamos. Então, esse partezinho aqui do catecismo, ele está falando para nós que um dos pecados que nós já vimos aqui a respeito do olhar, a respeito da maneira como nós nos comportamos, vimos no último estudo mais sobre o comportamento nosso, né? Isso aqui envolve o comportamento também, só que é uma coisa mais, vamos dizer assim, específica, que o Catecismo Maior está especificando mais a respeito da questão das roupas. Então, falando do vestuário indecoroso. Tá? Para nós entendermos esse assunto, irmãos, nós precisamos sempre lembrar, isso é uma coisa muito importante, que a palavra de Deus, ela não, colocar assim para vocês, ela não nos traz uma informação precisa sobre as roupas no sentido da moda, né? No sentido da moda. Porque a moda, como o nome diz, é moda. Então, hoje é uma, amanhã é outra, no passado foi totalmente diferente. Então, não é no sentido da moda, de uma cultura específica, colocando uma cultura ou uma moda como a correta e a outra como errada, e nem é também, irmãos, assim, precisa, no sentido de dizer assim, olha, esse tem que ser o comprimento da roupa, vocês têm que usar esse modelo de roupa, não tem uma precisão dessa forma, tá? Mas o que a palavra de Deus nos coloca, irmãos, são os princípios que nós devemos observar, que agradam a Deus, que honram ao Senhor, e que então vão nos fazer obedecer este mandamento em relação às nossas vestes, em relação à nossa roupa, de maneira que se nós olharmos para esses princípios, nós vamos poder aplicar na nossa cultura, na moda de hoje, e também em questões específicas de roupas. Essa roupa aqui é boa para mim, né? Então, são princípios. De maneira, irmãos, que nós podemos falar sobre isso, não é exatamente falar de moda, nem falar especificamente de um tipo de roupa, mas falar dos princípios. Outra coisa que eu quero dizer também para meus irmãos é que nós devemos ter muito cuidado quando nós falamos exatamente da questão, irmãos, de um tema desse que envolve algo tão prático, né? Algo do dia a dia, que nós, todo tempo nós vestimos alguma roupa, então envolve uma coisa assim, presente na nossa vida continuamente, nós temos que ter o cuidado para não tornarmos aquilo no legalismo. Sempre eu procuro trazer isso para os irmãos, por quê? Porque é muito fácil, irmãos, nós colocarmos na igreja uma espécie assim, olha, essa roupa aqui é pecado, essa roupa aqui não é pecado, essa roupa aqui, se você vestir essa roupa, você vai agradar a Deus e de maneira que então você vai ser santo e você vai para o céu, né? Mas se você não vestir essa roupa, você então vai para o inferno. Ou seja, de maneira que a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus depende das nossas roupas. E isso é legalismo, ou seja, as pessoas colocarem como a sua vida, a sua prática, agradar ou não a Deus, ir ou não para o céu, ganhar ou não a salvação. Ou seja, irmãos, a salvação dependendo da minha roupa, dependendo do que eu visto, dependendo daquilo que eu estou praticando ali. E isso não é o que a Bíblia ensina. Tá? A Bíblia não ensina uma porção de regras morais. Daqui a pouquinho eu vou ler com vocês, irmãos. Aliás, eu posso ler logo para a gente perceber. Eu quero que vocês percebam isso aqui. Tem um texto muito importante no Antigo Testamento que ele fala a respeito exatamente dos costumes dos povos pagãos e de como o povo de Deus deveria agir, deveria
se comportar diferente desses costumes pagãos, que eu já coloquei aqui, né? Daqui a pouco eu vou tratar de um assunto aqui específico dentro desse texto, mas eu já queria ler com vocês para colocar essas palavras introdutórias. Veja lá comigo, Levítico, capítulo 18, por favor, irmãos. Volte a Bíblia um pouquinho, né? Que vocês estão aí, Deuteronômio. Então, Levítico, capítulo 18. Levítico capítulo 18, que diz assim, olha, preste atenção nas palavras iniciais deste capítulo. Ele trata, irmão, de casamentos ilícitos. Ele trata, portanto, também da questão da nudez, né? Da nudez. A questão da sexualidade. Tem tudo a ver com o sétimo mandamento. E com essa questão da nudez e com a questão das roupas, portanto, que é o que cobre a nossa nudez. Então vejam como é que o texto começa. No primeiro versículo ele diz assim, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Então observe, irmãos. Aí ele diz assim no versículo 4, fareis conforme os meus juízos, os meus estatutos, guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha o que ele diz então no início, falou mais o Senhor. No versículo 2 diz, eu sou o Senhor vosso Deus. E no finalzinho do versículo 4 ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus. No versículo 5, ele diz, portanto, os meus estatutos e os meus juízos aguardareis. Então, por que vocês vão guardar os meus estatutos? Porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ele diz, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, ainda aqui, já no Antigo Testamento, já na lei de Moisés, que não era exatamente a nova aliança, mas ela já apontava para a nova aliança, aqui nós já podemos observar que o motivo das pessoas cuidarem do seu corpo, cuidarem da questão da sua nudez, é porque o Senhor é o Deus delas, o Senhor é o Senhor delas. Então, irmãos, esse é o motivo. Observe que ele diz mais outra coisa aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Ele diz assim, não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes. Veja, vocês foram tirados não somente daquela escravidão, que vocês foram escravos no Egito, vocês estavam debaixo de uma situação terrível, mas vocês foram tirados também daquela cultura pecaminosa, em que todos esses pecados aqui que Deus vai proibir, eles praticavam, né? Ou pelo menos uma parte desses pecados eles praticavam normalmente, porque os pagãos não estão nem um pouco preocupados com a vontade de Deus. Eles vivem para os seus ídolos e para os seus pecados. E depois o Senhor diz assim, em que habitaste, e nem farei segundo as obras da terra de Canaã. Ou seja, eles estão saindo do Egito, onde eles saíram da escravidão, e saíram também daquela cultura e daqueles costumes horríveis, e eles vão para Canaã, e lá em Canaã também não é melhor, não. É horrível também. Essas práticas proibidas, irmãos, aqui tem incesto, aqui tem, sabe, todo tipo de prática absurda. Se vocês forem ler o texto aqui, que Deus vai proibir, porque essas coisas, elas eram feitas. Então, aquelas pessoas fora de Israel era como uma ilha de santidade e de piedade. E aquelas pessoas fora de Israel, elas praticavam coisas abomináveis na sua vida sexual, porque elas não serviam ao Senhor. Então, na medida que o povo de Deus é o povo de Deus, é o povo santo, separado, para Deus, eles vão se purificar. Então, eu quero colocar isso aqui, irmãos, para vocês. É porque eles já são o povo de Deus, porque eles já pertencem ao Senhor. Então, quando nós pensamos assim, nos princípios que nós vamos tratar agora, é muito fácil nós olharmos isso apenas como uma lei
e até para uma coisa para nós ganharmos a nossa salvação, mas não é assim que a Bíblia trata. A Bíblia trata, mesmo na Antiga Aliança, a Bíblia trata a nossa relação com Deus em termos de obediência a Ele, porque nós estamos na aliança, nós pertencemos a Ele e Ele é o nosso Deus. Então, toda a nossa vida, o nosso corpo, nossas práticas, nossas palavras, e inclusive a nossa maneira de vestir, ela deve ser, irmãos, pautada nisso, porque é para Deus, é para o Senhor, nós fazemos isso para o Senhor, nós não fazemos isso simplesmente para cumprir uma regrinha ali da nossa religião, mas é para Deus. Não há, sabe, pureza, não há santidade, não há culto, não há vida realmente cristã sem essa consciência. Eu peço sempre para vocês lembrarem disso, colocar isso no coração, quando nós vamos falar de um assunto desse. Então, o que eu quero dizer? Porque nós fomos salvos por Jesus, porque nós estamos nele, em Cristo, nós amamos a Deus, nós pertencemos ao Senhor, toda a nossa vida nós queremos fazer para Deus, para Deus. Então, quando as irmãs vão numa loja comprar uma roupa, e os irmãos também vão numa loja comprar uma roupa, ou vão fazer uma roupa, enfim, ou vão numa loja, ou vão numa costureira, o que for, vocês devem pensar assim, né? Isso aqui é para Deus. É para Deus. Eu vou vestir isso, mas eu vou vestir para o Senhor. Não é simplesmente para mim. Não é simplesmente como as pessoas pagãs faziam, né? Dos seus desejos, dos seus pecados, e elas praticavam aquelas coisas horríveis. Não é também como religioso, não é para eu seguir uma regra e me sentir justo, porque eu sou santo e eu ando desse jeito, eu me cubro mais do que outras pessoas que não têm vergonha. Não é também nesse sentido, esse é legalismo, mas é o quê? É para o Senhor, porque eu não sou mais do Egito, eu não sou mais dos ídolos, eu fui salvo, eu fui resgatado, eu pertenço ao Senhor, então por amor ao Senhor eu vou fazer todas as coisas, eu vou verdadeiramente cuidar dessa questão da minha roupa e como tudo na vida. E aí, quando nós entendemos isso, irmãos, aí nós vamos observar que Deus, na sua palavra, Ele não nos deixou, sendo Ele o nosso Senhor, e nós amando ao Senhor, Ele nos deixou orientações, como eu disse para vocês desde o início, princípios para nós escolhermos nossas roupas. Tá? E já tem um bom tempo já que eu fiz um texto, e uma irmã me perguntou algumas coisas sobre esse assunto de roupa, né? Ela estava com dúvidas. E aí eu fui fazendo um texto respondendo para ela sobre isso, e aí depois eu juntei a resposta e fiz um e-bookzinho, um livrinho. Publiquei na internet, né? Já tem um bom tempo já isso. O que eu vou falar agora, irmãos, eu tirei em parte desse texto, porque eu falei naquela ocasião de princípios para as vestes. Eu falei mais para as mulheres naquela ocasião, né? Mas isso é geral. Na verdade, claro que quando você trata de homens e de mulheres, terá diferença em relação às vestes, logicamente. Mas o princípio é para ambos os sexos, no sentido das pessoas honrarem ao Senhor e glorificarem ao Senhor. Então, vocês têm aqui, irmão, no programa de culto de vocês, esses 5 princípios. Na verdade, lá parece que eu coloquei 7 ou 6, eu não lembro bem, né? Mas aqui eu fiz uma adequação aqui no nosso estudo de hoje, coloquei de forma de 5 princípios. O primeiro, irmãos, é o princípio que trata de nós nos cobrirmos. O segundo é o princípio da edificação e de evitar provocar a tentação nos outros. O terceiro é o princípio da beleza do coração. O quarto é o princípio da purificação da cultura sem abandonar o que é útil. E o último é o princípio da adequação. Tá? Então, vou falar aqui rapidamente desses pontos aqui, porque esses princípios
da Escritura Sagrada nos orientam quando nós vamos lá numa loja comprar uma roupa para nós. Tá? Eu vou repetir aqui, a Bíblia não vai dizer assim, olha, essa moda aqui é certa, aquela moda ali é errada, ou ela não vai dizer assim, olha, é exatamente esse tipo de roupa, a Bíblia não vai dizer isso, né? Mas ela vai mostrar para nós princípios que nós vamos avaliar as roupas, vamos avaliar as modas, vamos avaliar as culturas, vamos avaliar os costumes, né? Que existe no nosso tempo. E eu desejo muito, irmãos, deixar isso para vocês aqui e que vocês, então, pensem nessa questão para a maneira como se veste, tá? Vamos, então, olhar para o primeiro ponto importante. Vocês estão aí em Levítico 18, né? Então, eu vou aproveitar, eu vou ler um pouquinho com vocês mais adiante e vocês observem agora. Eu já li até o versículo 5, né? Vamos ler o versículo 6, que aí já entra propriamente no mandamento, né? No que Deus determinou. Diz assim: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai, ou a filha de tua mãe, nascida em casa ou nascida fora da casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a mulher de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher juntamente com a sua irmã para fazê-la rival, descobrindo a sua nudez diante dela em sua vida. Irmãos, quantas vezes nós vemos aqui a nudez? A nudez não é para ser exposta para qualquer pessoa, né? Aqui é claro que a Bíblia está falando da relação sexual. Então, tu não vais ter uma relação sexual com essas pessoas, tuas parentas, né? É pecado, Deus aqui proibiu essas coisas. Então, ele está falando da relação sexual e está falando de que, portanto, obviamente, a nudez que se descobre nesta relação não pertence ao público, não pertence às pessoas em geral, mas pertence a uma pessoa, ao cônjuge. E o cônjuge, ele deve ser o cônjuge correto, né? Não é também qualquer pessoa, por exemplo, está proibido aqui, não é meu assunto hoje, nós já falamos disso dentro desse estudo no outro momento, mas eu quero só usar aqui para ilustrar que é muito específico, não é público, né? Então, o primeiro princípio é que a nudez não é pública, a nudez é privada, a nudez tem que ser coberta. Na verdade, não deve ser nudez, mas deve ser o quê? O vestir-se, o cobrir-se. Certas partes do corpo, certas partes sensuais, elas devem estar cobertas. Este é o princípio primeiro da palavra de Deus, porque ela não é pública. Nós observamos, irmãos, então, o próprio Deus cobrindo o primeiro casal. Vamos voltar lá agora. Vocês conhecem o texto, né? Está aí, mas todo mundo lembra logo desse texto que está lá no capítulo 3 de Gênesis. Vamos voltar lá? Vamos olhar lá esse texto? Gênesis, capítulo 3, irmãos. Palavra do Senhor.
Gênesis capítulo 3. E eu não vou ler tudo, mas eu quero ler com vocês aqui dois ou três versículos interessantes para o nosso assunto hoje. Vamos ver o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A partir do pecado, houve uma consciência da nudez, houve um sentimento de vergonha, né? E imediatamente, sabe, eles sentiram ali vergonha e eles se cobriram. Eles se cobriram. Só que eles não se cobriram bem. Tá? É interessante isso. Eles colocaram ali umas folhas de figueira, diz aqui a palavra de Deus, né? Folhas de figueira, fizeram para si aventais, mas eles não se cobriram bem. Quando Deus vai tratar com eles, o Senhor os cobre bem, né? Olha o que diz aqui o versículo 21. Olha, versículo. Então veja, Adão e Eva se cobriram, mas não se cobriram suficientemente bem. E aí Deus vem e os cobre, no versículo 21, perdão. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Então agora eles ficaram bem cobertinhos, né? Porque evidentemente que folhas de figueira não cobrem bem. Podemos entender assim, mas as peles cobrem bem. É claro que aqui tem um sentido mais profundo. Inclusive a Bíblia vai falar da nudez em termos espirituais, porque significa vergonha, irmãos. E vai falar das vestes brancas, das vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Aqui a Bíblia está apontando para o sangue de Jesus, que seria derramado, que cobriria a nossa vergonha, que nos livraria dos nossos pecados, porque o nosso pecado é a nossa nudez, é a nossa vergonha. Então o sangue de Jesus vai nos purificar. Quem foi o primeiro que derramou sangue? Foi o próprio Deus Pai no Jardim do Éden, apontando para... E aí você vai ter sangue por todo o Antigo Testamento, né? Apontando para o sangue de Jesus que seria derramado por nossos pecados. Mas o que é que nós temos aqui, meus irmãos? Esse princípio espiritual, mas que se aplica também na questão física, porque o físico aqui está ilustrando o espiritual. Ou seja, Deus ele não quer que nós fiquemos nus e nem mal cobertos, mas bem cobertinhos. Ele está dizendo aqui, então, que nós devemos nos cobrir, que nós devemos, que é vergonha não se cobrir, e que não é suficiente a folha da figueira, tinha que ser a pele do animal, que cobre bem. Então, assim como, podemos fazer um paralelo, assim como o sangue de Jesus nos cobre verdadeiramente, e não as nossas coberturas, justiça, religião, essas coisas, não adianta. A nossa vergonha continua aparecendo, espiritualmente falando, nós continuamos nos nossos pecados, apenas o sangue de Jesus nos cobre. Assim também, nós devemos nos cobrir bem fisicamente. Não devemos ficar nem nus, nem seminus, mas devemos nos cobrir. Então aqui o princípio é do cobrir-se, ou como eu coloquei aqui no nosso programa, é o princípio de, exatamente, né, coloquei cobrir-se mesmo, o princípio de você ter certeza na sua roupa, de que a sua roupa não vai permitir que partes que não tenham que aparecer estejam de alguma forma aparecendo, né? Naquele texto eu até fui um pouco mais prático, colocando assim, decotes exagerados, roupas apertadas demais, roupas muito transparentes, né, ou transparentes. Enfim, são pensamentos que nós podemos ter a respeito disso, irmãos, de forma que tudo aquilo que realmente não nos cobre, veja, não há aqui essa moda certa, essa moda errada, ou essa cultura é certa, daqui a pouco eu vou falar da cultura, né? Essa cultura daquele século era melhor do que a nossa.
não é isso o ponto. O ponto é o seguinte: coloque o princípio aqui de cobrir-se. A respeito de quando você vai escolher uma roupa, você olha assim e diz assim: isso aqui vai me cobrir? Isso aqui vai permitir então que eu não esteja exposto de alguma maneira, o meu corpo não esteja exposto de alguma maneira? Esse é o ponto, tá? Vamos passar para o segundo, irmãos. Tenho 5 aqui, eu quero... Depois vocês podem até me perguntar e a gente pode conversar melhor sobre isso, mas eu quero colocar rapidamente aqui os pontos. O segundo grande ponto sobre a escolha das nossas roupas, e que, veja, o que eu quero colocar aqui sobre o primeiro, que se eu não me cubro, se eu me exponho, a minha roupa é indecorosa. A minha roupa está quebrando o mandamento. Esse é o ponto. Tá? Segundo lugar, o princípio da edificação e de evitar provocar a tentação no próximo. E aí eu quero ler com vocês outro texto famosíssimo, nós estudamos aqui já há algumas semanas, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 27. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Né? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, versículo 27. Diz a palavra do Senhor. Ouviste o que foi dito, Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bom, aqui Jesus está falando do pecado que eu já tratei com vocês, do adultério, que o adultério não começa com o ato sexual em si, mas ele antecipa-se com o coração que deseja a mulher do próximo, que cobiça a mulher do próximo. Então ali Jesus está dizendo que o adultério já começa no coração. Ok, se isso é verdade, meus irmãos, aí nós temos que colocar a questão da roupa, né? A questão da roupa. No sentido de, bom, se o adúltero já adultera quando ele cobiça, ele ainda não cometeu o ato em si do adultério, mas o adultério já está ali no seu coração e no seu olhar para aquela pessoa que ele está ali então cobiçando, o que nós podemos então também entender colocando de forma reversa, né? Fazendo agora, veja, o olhar para a pessoa. E agora eu devo também aplicar para mim no sentido de que olhar eu provoco. Vocês estão entendendo? Então, é lícito eu pegar esse texto pelo próprio princípio dele, que ele apresenta aqui da cobiça, que cobiça é pecado, e pensar assim, bom, se é pecado que eu cobice, é pecado também que eu provoque a cobiça, né? É pecado também que propositalmente eu queira provocar a tentação numa pessoa. É pecado que eu, sendo uma mulher ou sendo um homem, né? Claro que essas coisas têm a sua diferença, mas existe, enfim, a tentação, tanto de um sexo como de outro sexo. Tudo que eu fizer na minha vida, eu devo pensar sempre também no meu próximo, no sentido de que eu não venha de forma proposital, pensada, desejando aquilo, provocar na pessoa exatamente este olhar pecaminoso. Se eu faço isso, se eu quero isso, eu estou pecando também. E evidentemente, a roupa é tão importante sobre essa questão. Não precisamos pensar muito, irmãos. Porque as nossas roupas, sendo que as nossas roupas, elas devem cobrir a nossa nudez, o primeiro princípio, e de que deve cobrir as partes sensuais, evidentemente, se eu propositalmente visto uma roupa que me exponha
para provocar a tentação, aquela roupa não é adequada para mim como cristão. Eu estou pecando nisso. Eu tenho que rever aquela roupa, né? Então, é o princípio do que, meus irmãos? Do próximo, na verdade, de que eu devo edificar o próximo. Eu devo fazer tudo para que ele seja fortalecido em Cristo Jesus. Eu devo, através das minhas palavras, através do meu comportamento, eu devo ser luzeiro do mundo para aqueles que estão lá fora, né? E devo ser também luzeiro para os meus irmãos, edificando os meus irmãos. E, evidentemente, isso tem a ver com a minha roupa. Tem a ver com a maneira como eu me visto. Porque se a minha roupa não cobre a minha nudez, mas expõe a minha nudez, e de alguma maneira, então, pode gerar tentação e não edificação, é uma roupa indecorosa, é uma roupa pecaminosa. Esse é o segundo princípio. Tá? Então, toda vez que nós vamos comprar alguma coisa, nós devemos pensar em que aquilo realmente nos cubra, né? Mas nós devemos também pensar no nosso próximo, porque nós vivemos em sociedade e porque nós levamos o nome de Cristo, irmãos. Não é honroso para um homem, não é honroso para uma mulher cristã se vestir de qualquer jeito, se descobrirem, né? Estarem ali expostos e muito menos quando isso é proposital, quando isso é um pensamento. Eu quero mesmo que as pessoas me cobiçem. Isso é um pecado. Isso é um pecado que vem do coração e que vem, meus irmãos, então, contra este mandamento. Porque, na verdade, eu devo sempre, por amor a Deus, por amor ao meu próximo, procurar ser luzeiro para o mundo e edificador de meus irmãos, de minhas irmãs, e não fonte, de alguma maneira, fonte da tentação. Vejam bem que nós não estamos aqui, irmãos, justificando o pecado de qualquer pessoa, né? O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que o pecado de um homem que olha para uma mulher, independente da mulher, é pecado dele. Ele deve guardar os seus olhos, que ele deve cuidar, enfim, do seu coração com relação à mulher. E também a mulher com relação ao homem. É responsabilidade de cada um. Com isso, então, nós não estamos dizendo que a pessoa que está pecando e ela é responsável pelo pecado do outro. Não é isso. O outro é responsável pelo seu próprio pecado. No entanto, é verdade também, segundo as Escrituras Sagradas, que eu devo cuidar dos outros. Eu devo pensar nas pessoas. Eu não devo ser objeto nunca de tentação de nenhuma forma. Por isso que nós temos que tratar, por exemplo, as pessoas bem, amar as pessoas, cuidar das pessoas e ter um comportamento honrado, com pudor. Veja, eu falei tratar bem as pessoas, porque se eu trato mal as pessoas, eu provoco o que nelas? Você lembra que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, deixa eu falar aqui para vocês. Ele fala para os pais: pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Lembra disso? Por que ele está falando isso? Porque eu posso pecar provocando o meu filho a ira. O meu comportamento, o meu jeito de ser. Então, isso é pecado. Veja, é pecado. Agora, quando nós vamos tratar da roupa, é o meu princípio, irmãos. Porque o princípio qual é? O princípio é se eu provoco o outro e eu faço isso propositalmente. Isso não é piedade. De maneira que as nossas roupas elas devem ser roupas que nos cubram e que procurem mostrar não a sensualidade vamos dizer assim, e a tentação, mas a beleza espiritual. Daqui a pouquinho eu vou falar. E essas coisas elas se complementam. Tá? Então eu já vou passar para o terceiro ponto. Tá? Por quê? Agora vocês vão entender que no terceiro ponto ele está relacionado com o segundo, porque quando a pessoa, homem ou mulher, veja, eu estou colocando aqui, não estou especificando nesse momento questão de qual sexo, mas eu estou colocando no geral, porque ambos podem pecar nesses aspectos, irmãos, de acordo com a sua sexualidade, seu sexo, no caso seja homem, seja mulher. Mas agora vocês vão entender por que
que esse pecado ele tem um outro elemento também pecaminoso, que é o elemento de... Como é que eu posso falar assim para vocês? Dar exemplo aqui. Vocês já viram o pavão, né? O pavão, ele é muito bonito, né? Não é verdade? Ele é muito bonito. E parece que ele assim, ele quer aparecer, né? Não é verdade? Ele quer aparecer, ele quer que todos olhem para ele. Eu quero só fazer uma comparação para que vocês pensem assim. Tem gente que age com o pavão nesse sentido. Quer aparecer. Quer que todos olhem para ele. E quer mostrar então uma beleza que não é uma beleza espiritual, mas é uma beleza egocêntrica para si. E que, portanto, vai olhar muito para a questão física, tanto da riqueza como da sensualidade. E é isso que dois dos apóstolos eles vão tratar isso, tanto Pedro como Paulo. Vamos olhar primeiro para Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Pedro nos diz, meus irmãos. Muito interessante. Não é? Ele diz assim, observe, 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Ele diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Vamos olhar também para agora Paulo, falando praticamente a mesma coisa. Lá, eu estudei com vocês esse texto semana passada. Vamos ver aqui 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então veja, Pedro diz lá que a beleza da mulher não deve ser o quê, irmãos? Não deve ser, olha, o frisado dos cabelos. O enfeite delas não deve ser exterior, frisado dos cabelos, joias de ouro, compostura de vestidos, mas o homem coberto, o coração. A beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Paulo fala a mesma coisa, que a beleza dela não seja, de novo, irmãos, no traje, sabe, que é ostentar riqueza, tranças, ouro, pérolas, vestidos preciosos. Mas qual é a beleza dela? A beleza que é própria de servir a Deus. Boas obras. Boas obras. Então, olha que coisa interessante. A palavra de Deus está falando aqui da ostentação. Está falando aqui da ostentação, irmãos, da riqueza. O cabelo tinha as tranças, e naquelas tranças vinham joias, e portanto era um penteado caro. Aí tinha joias de ouro, aí tinha vestidos preciosos, pérolas.
queria aparecer e dizer assim, olha como eu tenho dinheiro, olha como eu tenho enfeites caros, olha como eu sou bonita e eu sei me enfeitar bem. E Paulo e Pedro dizem assim, olha, isso não é de Deus, isso é ostentação, isso é ser pavão, né? Isso é querer aparecer, enquanto que a beleza verdadeira é o coração, o espírito manso e as boas obras que vêm do coração. A beleza é espiritual, é interna, não externa. O que acontece é que quando a mulher, então, ela quer chamar atenção para si, ela usa joias. Mas quando a mulher quer chamar atenção para Deus, ela pratica boas obras. Percebe a diferença? A beleza dela é interior, é espiritual, que se manifesta em boas obras e na mansidão, segundo Pedro diz. Vou repetir isso aqui, porque esse é o princípio. Quando a mulher é egocêntrica, ela quer chamar atenção para as joias, para si. Quando a mulher é piedosa, ela centraliza a vida dela no Senhor, ela quer chamar atenção para o Senhor. Ela quer que as pessoas amem ao Senhor. Ela faz para o Senhor, então ela serve o próximo, ela lava os pés das pessoas, ela é humilde, ela arregaça as mangas. Às vezes ela não vai poder estar muito bem, assim, bem vestida, porque ela está trabalhando, né? Não estou dizendo que é para ser mal cuidado, não é isso. Mas às vezes não vai dar para pensar muito ali em joias, em coisas, porque ela vai estar trabalhando. A beleza dela vai ser interior, vai ser do coração. Entende, irmãos? Então, isso entra na questão das roupas também. Por quê? Da sensualidade. Porque é a mesma coisa, irmãos. Por que que um homem ou uma mulher, eles vestem roupas que provocam o olhar dos outros, sensual e cobiçoso dos outros? Se eles fazem isso propositalmente, ou mesmo sem pensar muito, mas estão fazendo isso até por uma questão de cultura, que todo mundo faz isso e tudo, e eles não pensam. Mas quando eles fazem isso, chamando atenção para si, para seu corpo, para sua sensualidade, para o que deveria estar coberto pelas roupas, eles estão cometendo o mesmo pecado, da ostentação. Só que a ostentação, nesse caso, não é da riqueza, mas é da sexualidade. Né? E em vez de eles estarem pensando assim, peraí, mas a minha beleza não é isso aqui. Isso aqui, na verdade, é feiura. É feio, espiritualmente falando. E, por exemplo, eu disse para vocês semana passada, quando eu estudei aqui esse versículo, que eu vi uma reportagem uma vez de uma pessoa muito rica. O repórter entrou na casa de uma pessoa muito rica, que tudo era de ouro, ficava feio, né? Porque, irmãos, ouro é uma coisa bonita, mas não pode ser tudo de ouro, né? Isso fica muito esquisito, não fica bonito. Então, por causa do exagero. Então, não é bonito querer se mostrar e se ostentar a sensualidade. Espiritualmente falando, o cristão, ele percebe que aquilo não é bonito, que aquilo é feio, é degradante. A verdadeira beleza está, então, espiritual. E aí, o homem e a mulher eles vão pensar assim, bom, se a minha beleza é espiritual, isso vai fazer com que a minha roupa não seja uma roupa daquele que quer se ostentar. Ele não vai estar preocupado em que todos olhem para ele, que todos olhem para uma pessoa bonita ou sensual, ou o que for, mas isso aí vai ser cortado, porque isso é pecaminoso, isso é egocêntrico, isso vem do orgulho, isso vem assim como o rico quer mostrar a riqueza, a pessoa quer mostrar o corpo, isso é egocentrismo, mas ele quer glorificar Deus, então isso vai ser cortado e isso vai purificando a roupa, porque aí a roupa vai pensando na beleza, não da ostentação, que nem é beleza, mas na beleza espiritual. E ele, então, quando vai escolher, ele ou ela vão escolher uma roupa, eles vão ser levados por esse princípio da glória de Deus e não da ostentação sexual. Então você percebe que as duas pessoas não vão escolher a mesma roupa, né? Porque elas não vão ser levadas pelo mesmo princípio. Um quer aparecer e o outro quer
tem uma beleza interior, ama a Deus e quer que Deus seja glorificado na sua vida. Então vai ter um cuidado quando escolher uma roupa. Tá? Vamos avançar, irmãos, que o tempo está quase acabando e eu vou já encerrar com os 2 pontos aqui. O 4º ponto é o seguinte, é purificar a cultura sem abandonar o que é útil. Vamos lá para Gênesis capítulo 4, irmão. Gênesis capítulo 4. E agora eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu tenho visto algumas pessoas, quando elas vão falar dessa coisa de roupa, elas vão, roupa piedosa, roupa, segundo, então, assim, desejando agradar a Deus, elas vão entender, por exemplo, que roupas dos séculos anteriores que eram roupas corretas e que nós temos então que nos vestir como as pessoas dos séculos passados, do tempo dos puritanos, século XVII, ou mesmo século XIX. E eu já encontrei pessoas que começam a se vestir como os séculos passados e fica muito esquisito. E não é isso que Deus quer. Tá, meus irmãos? Deus não é contra as roupas atuais, porque é atual. Deus é contra roupas imorais, roupas indecorosas. Cada cultura tem um que é bom, tem um que é mal. Tá? Não existe uma cultura... a cultura moderna não é boa porque é dos nossos dias. E a antiga é ruim porque é antiga. Ou, tem gente que pensa diferente, né? A cultura atual, toda ela é ruim. Boa é antiga. Não existe isso. Isso aí é você idolatrar a cultura, seja moderna, seja antiga. A Bíblia ensina que em toda cultura existe o que é bom. Eu tiro o exemplo aqui clássico de Caim, da família de Caim, que era uma família horrível, que era uma família que não temia Deus, tinha assassinos lá, tinha pessoas horríveis. No capítulo 4, então, no versículo... aqui, a partir do versículo 19, nós temos... vamos ler, irmãos, o versículo 21, que diz assim: o nome do seu irmão era Jubal, este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. De lá também deu luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E então nós temos aqui, irmãos, eu não preciso ler, nós já lemos tantas vezes, nós temos o músico, nós temos o artífice, nós temos o fazendeiro. No versículo 20 diz que o Jabal era pai dos que habitam em tendas e tem gado, tinha lá os animaizinhos dele, criava e tudo. Então tudo isso é cultura boa no meio de uma família má, pecadora. Então Deus estava ali dando... Quem foi que ensinou eles a música, a arte, os negócios, tratar dos negócios? Foi Deus. Então o Senhor cuidou deles, o Senhor deu a eles talentos. Então, na nossa cultura moderna, irmãos, as roupas, tem roupa boa, tem roupa decorosa, tem roupa que dá para vestir. Não precisa eu me vestir com uma cultura lá dos séculos passados. Eu devo me adequar na minha cultura e escolher o que seja bom. Ok? Purificar também a cultura, sem abandonar a própria cultura, sem abandonar o que é útil. Tem coisa boa nas roupas dos nossos dias. E aquilo que não é bom, eu vou purificar. Eu vou olhar para aquilo e dizer assim, bom, isso aqui eu posso mudar, modificar, adequar a minha fé e ao meu pudor para a glória de Deus. Mas eu não vou negar tudo, eu não vou dizer assim, olha, nada disso aqui é bom, porque senão não deveríamos tocar instrumentos aqui. Irmãos, esse teclado ele seria pecaminoso porque a família de Caim tinha instrumento musical, né? Não existe isso. Não é assim que nós devemos pensar. Nós, então, temos que olhar para as roupas de hoje e pensar assim, olha, nem tudo é ruim, tem muita coisa ruim, tem muita coisa útil, e eu posso, purificando as minhas roupas, não preciso
vestir porque todo mundo veste, e nem negar tudo que as pessoas vestem, como as pessoas se vestem, pegando uma coisa lá do século XVII, né? Mas eu devo meditar, pensar, essa roupa é adequada para a minha vergonha, né? Para o meu desejo de agradar a Deus, e ir purificando aquilo, escolhendo uma roupa, então, dos nossos próprios dias, mas que tenha o seu pudor. E por último, irmãos, que o tempo está encerrando, eu quero falar de vocês sobre a adequação das roupas. Vamos ver 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e 9. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8 e 9. Então, deixo para vocês esses 5 princípios, irmãos. Pense, medite, depois nós podemos conversar. Eu volto lá para o Timóteo para mostrar para vocês uma coisa interessantíssima. Capítulo 2, versículo 8 diz assim: Quero, pois, que os homens orem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas e vestidos preciosos. Irmãos, aqui é o princípio da diversidade e da adequação. Deixa eu explicar para vocês. Quando Paulo fala com os homens, Paulo fala da liderança da oração. Quando Paulo fala das mulheres, Paulo fala das roupas que devem ser simples e não caras. Você vê que Paulo ele percebe que existe diferença entre homens e mulheres. Existindo diferença entre homens e mulheres, ele adequa as orientações para um e o outro. Ele não dá as mesmas recomendações para os dois, mas ele adequa. Ele diz assim, olha, os homens precisam ouvir mais sobre isso, as mulheres precisam ouvir mais sobre aquilo outro, porque eles são diferentes, eles são diversos, as mulheres são diferentes. Isso aqui tem um princípio que nós podemos aplicar, irmãos, à questão das roupas. Irmãos, homens e mulheres não são iguais. Não é verdade? Então, se homens e mulheres não são iguais, é claro que uma roupa que fique bem no homem talvez não fique bem na mulher e vice-versa. Eu não estou dizendo aqui que não deve usar isso, não deve usar aquilo, entendeu? Eu estou só colocando que existem diferenças corporais, físicas, né? E que se nós vamos olhar e tomar esses princípios, irmãos, para a questão da roupa, nós vamos observar isso, porque é sabedoria bíblica. Se vocês saírem aqui, tem essas plantinhas aqui na frente da igreja, tem as flores, nenhuma é igual. Porque Deus, ele é sábio, ele gosta da diversidade, né? E ele fez a sua criação, ela tem uma multiplicidade, irmãos, ela tem uma beleza da diversidade. E cada coisa, você pega ali uma florzinha, ela tem um insetozinho que vai lá pousar nela, quer dizer, o inseto se adequa a ela e ela se adequa ao inseto, se eu puder ilustrar assim. Quer dizer que tudo tem a diversidade e vai se adequando e vai se harmonizando. Então, nós devemos pensar nisso também. Homens e mulheres não são iguais e homens e mulheres, então, devem pensar nas suas roupas, adequando à sua diversidade. E assim também existem corpos diferentes. Existem homens que têm um tipo de corpo, outros de outros homens, e existem mulheres que têm um tipo de corpo diferente de outras mulheres. É diversidade de novo. E às vezes o que fica bom numa mulher não fica bom noutra mulher, uma roupa, né? E às vezes o que fica bom num homem não fica bom no outro. Então, irmãos, nós temos que observar isso e, veja, não há uma regra fixa, mas há o princípio aqui da diversidade da adequação. Bom, irmãos, encerrando, e nós vamos agora ter um tempo aqui, os últimos momentos do culto, para a gente tirar um momento de oração. Eu quero colocar para vocês os 5 princípios que vai lhes ajudar. Tá? Primeiro, Deus quer que nós nos cobramos. Segundo, Deus quer que nós edifiquemos e não provoquemos os outros à tentação. Segundo, Deus quer que nós manifestemos uma beleza interna para a glória dele e não da ostentação. Quarto, Deus quer que nós Deus não quer que nós rejeitemos a cultura das roupas modernas, mas que nós purifiquemos a cultura pelo Evangelho de Cristo, pelos princípios cristãos. E por último, Deus quer que nós entendamos que Ele nos fez diversos e que nós devemos nos adequar
dentro da nossa diferença do outro, para a glória de Deus. Tá bom? Depois nós podemos conversar mais, mas deixo para os irmãos esses princípios para que vocês pensem e apliquem na sua vida. Vamos orar, meus irmãos, pedir que Deus nos ajude para que as nossas roupas elas sejam para a glória de Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos, Senhor, hoje meditar neste assunto tão precioso, importante. Senhor, aplica a nossa alma nesta manhã, a sua palavra. Aplica também, Senhor, a todas as pessoas que vierem ouvir essa gravação. Que nós, a nossa querida igreja, nós possamos crescer numa vida pura, inclusive na nossa maneira de vestir-se, Senhor. Para que o seu nome seja louvado. Para que nós possamos edificar o nosso próximo, levar o Santo Evangelho, mostrando a glória do Senhor, inclusive nas nossas vestes. Em Cristo Jesus, por amor a Ti, Senhor, nós pedimos isso. Seja tudo para a sua honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu convido vocês, irmãos, a abrir as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 14. Nós estamos fazendo a leitura sequencial de manhã do Antigo Testamento. E vamos colocar essa leitura sequencial para esse momento das nossas orações. Tá? Abra sua Bíblia então em Provérbios, capítulo 14. Vamos ler.